Fala, galerinha do xadrez, tudo beleza? Copa do Mundo 2023, esse tão esperado dia chegou. Magnus Carlsen contra Vassil Ivanchuk, o gênio ucraniano. E eu confesso pra vocês que o meu coração tá dividido, né? O Magnus Carlsen, vocês sabem, eu sou fã de carteirinha, torcedor da primeira fila. E a gente tem aqui o Vassil Ivanchuk, que eu também sou, né? É fã de carteirinha, torcedor de primeira fila e tudo mais. Então aqui eu vou torcer pro bom xadrez, né? Eu vou torcer pro bom xadrez. Vamos dar uma olhada então, primeira partida da quinta rodada. Agora a gente só tem 16 jogadores nessa etapa da Copa do Mundo, etapa final, reta final. E aqui serão duas partidas. É um match de duas partidas nessa quinta rodada. Essa é a primeira delas, partidas clássicas pensadas. Magnus Carlsen tem as peças brancas e abre aqui com o peão dama. Vassil Ivanchuk responde com D5. Temos o desenvolvimento do cavalo E6. Depois de C4 atacando o centro, cavalo em F6. G3, Magnus Carlsen vai para sua arma que ele usou contra Jan Nepomniachtchi no torneio, no Mundial, a catalã. Temos aqui bispo B4, cheque, deslocando o bispo para D2 e o bispo volta para casa de E7. Bispo G2 jogado pelo Carlsen, temos aqui C6, dama C2, trazendo reforço nas casas centrais. Vassil Ivanchuk segue o desenvolvimento do cavalo. Carlsen costuma gostar do bispo em F4. O bispo dele estava em D2 só porque ele cobriu do cheque aquela hora. Mas agora ele vai para onde ele gosta. E aqui Roque foi jogado e o Carlsen joga aqui o H4, né? Garantindo aqui a permanência do bispo. Não vai ter um G5 aqui com certeza, né? Agora D por C4 foi jogado, dama por C4, o cavalo vem para casa de D5, bispo atacado, bispo G5. Opa, para isso Magnus Carlsen já tinha jogado H4, deu reforço aí para G5. H6, temos agora trocas, bispo toma, dama toma e o Carlsen ganha um bom centro jogando lance E4. Mas o Ivanchuk também tem uma ótima posição, porque ele volta o cavalo atacando a dama e ganha um tempo para poder jogar essa ruptura no centro com E5. Perfeita abertura dos dois jogadores, perfeita abertura de Vassil Ivanchuk, de Carlsen. Tem mais tempo o Vassil Ivanchuk, é impressionante, jogadas até agora extremamente precisas, e o Ivanchuk jogou mais rápido aqui que o Carlsen. Magnus segue com o Roque, coloca o rei em segurança. E por D4, Ivanchuk captura o peão central, já cria um alvo. Dama toma. E aqui cavalo C5 já pesando para cima do peão. Carlsen joga com o melhor lance da posição aqui. E aqui já começa a genialidade, né? O Carlsen vai para o lance torre C1 aqui, provocando, né, capturas aqui em E4 que o Ivanchuk acaba não fazendo. Porque é bem incômodo capturar aqui. De fato, é o melhor lance da posição, segundo computadores, mas você teria que ficar cravado aqui, jogar um F5 para defender. Cavalo C3 está chegando, quer dizer, torre E8 tentando segurar a rapadura, né? Poderia seguir dessa maneira e o Ivanchuk ficaria com um peão a mais. Claro que esse peão vai cair daqui a pouquinho, a pressão no centro é gigantesca, né? Pode até já jogar um cavalo D2 aqui se já quiser recuperar. Já recupera imediatamente, né? Por exemplo, o bispo E6, cavalo toma em E4, o peão toma e aqui qualquer peça toma, vamos pôr aqui o cavalo. E segue a partida com igualdade aqui, com chances para os dois lados, né? Poderia seguir tranquilamente dessa forma. Mas, no entanto, todavia, aqui Vassil Ivanchuk segue com o lance cavalo em A6. Ok, Ivanchuk tem suas ideias, não podemos criticar, a partida segue em igualdade, é apenas uma escolha aqui do Ivanchuk. No final das contas, ele não ia ganhar o peão mesmo, né? O peão ele acaba devolvendo. Ele vai para outras ideias. Cavalo de bem D2 foi jogado. Bispo G4, desenvolvendo o bispo, conectando as torres. E agora o bispo F1 pelo Carlsen. Tirando a defesa aqui do cavalo, tem uma defesa ainda. Esse Magnus Carlsen agora pressionando aqui em A6, né? Já tem uma ameaça esse lance. E aqui o Ivanchuk vai para o melhor lance da posição, torre de A em D8, atacando a dama, e a dama vem para casa de E3. Lance 20 feito pelo Magnus Carlsen, a partida segue em igualdade. Ivanchuk traz o cavalo para o jogo, tira do cantinho, e aqui o Magnus Carlsen vai para um lance que exclama duas. Exclama duas. Como jogar nessa posição? O Carlsen estoura o peão na coluna A, e esse lance incomoda demais. Ivanchuk vai para o melhor lance, já se antecipa, tira o cavalo para casa de C8 e aqui A5.
Um lance que faz várias coisas. Esse lance dá mobilidade para a torre. Esse lance incomoda aqui na ala da dama. O cavalo agora tá amarrado na defesa. Se jogar um A6, cria um buraco em B6, vai poder mirar aqui no peão de B7, vira um alvo. Magnus Carlsen com 2 lances aqui começou a colocar problema para Vassili Ivanchuk, a verdade é essa. 2 lances que mudam tudo. Ivanchuk agora tem que encontrar lances do tipo bispo D7 daqui a pouco. Por exemplo, torre E8, depois de torre A4. Tem que voltar o bispo aqui para casa de D7 e ficar aqui todo encaixotado, né? Essa seria a melhor continuação para as negras, por incrível que pareça, né? Seria montar um buraco negro aqui praticamente, de tanta densidade de material aqui num curto espaço, né? Num pequeno espaço. Agora é o seguinte, pessoal, nada disso aconteceu. O Ivanchuk não foi para a formação do buraco negro, ele preferiu fazer aqui bispo por cavalo. Tudo bem, tá trocando peça. Trocou um bispo aí das casas claras, bastante útil pelo cavalo, mas ok. Seguiu com o cavalo por F3 e agora jogou aqui com A6. Vassili Ivanchuk. Torre A4 jogado pelo Magnus Carlsen. Ivanchuk segue com o lance torre de F em E8, colocando sempre aquela pressão no centro. E aqui E5 jogado pelo Carlsen, deixando apenas o cavalo na tarefa de defender esse peão. Dama e torre livres aqui para poderem jogar outras coisas. Ivanchuk segue com o cavalo aqui em D5, dama atacada vem para casa de B3, já começando uma pressão no peão de B7. Ivanchuk segue com o cavalo A7 com uma ideia fantástica de fechar aqui a coluna B, por enquanto dama está protegendo aqui. Bispo D3 foi jogado pelo Magnus Carlsen, cavalo B5 jogado, um lance perfeito. Por que a máquina dá um erro? O que mais se jogaria nessa posição? Ivanchuk resolveu todos os problemas na ala da dama. No entanto, Carlsen segue agora com bispo B1, o melhor lance da posição, já avisando que vai atacar as casas claras. O Ivanchuk, aquele bispo das casas claras, está fazendo falta. Agora é o seguinte, pessoal, aqui talvez cavalo C7 mandaria jogar o computador para poder jogar o cavalo em E6 e de alguma forma tá aí protegendo o peão de G7. Se a dama entrar lá em H7 no futuro, joga um rei F8. E tudo bem que aqui tá levando mate, mas enfim, teria que tirar a dama para jogar o rei para E7, né? E já tem problemas aqui o Ivanchuk. A verdade é essa, ele teria... Não é fácil achar esse lance, né? Vamos ver essa continuação aqui, ó. Bispo B1, cavalo E6. E aí se dama C2, tem que tirar a dama daqui. Ah, cavalo F8, essa é a ideia. Essa é a ideia, não tirar a dama, né? Não deixar a dama entrar e tirar a dama daqui. Poderia também, não vai perder, né? Mas melhor seria esse, né? Já evitando qualquer problema aqui em H7, né? Então o Ivanchuk precisaria ter visto essa ideia, talvez a única ideia da posição. Ivanchuk joga o lance cavalo B5 e é por isso que o computador dá um erro. Bispo B1 segue aqui Magnus Carlsen. Ivanchuk já não tem lance, joga um H5 dramático. Torre E1, o Carlsen vai jogando com tranquilidade aqui, sem pressa de jogar um lance do tipo dama C2 aqui, porque tranquilamente G6 vai parar tudo. Então o Carlsen tem que esperar a hora certa. Primeiro ele segue com torre 1, dando suporte até mesmo para um avanço do peão aqui, enfraquecendo a casa de G6, hein? Cavalo de D em C7 finalmente foi jogado aqui pelo Ivanchuk. Carlsen joga dama em C2. Ameaça o estrago lá, G6 é forçado. E agora bispo A2. O que o Magnus Carlsen tá fazendo aqui, né? Realmente muito difícil jogar contra isso. Tá muito claro o que o Carlsen quer fazer. Ele quer botar o cavalo em G5, ele quer dar suporte pro avanço do peão. Bispo dando suporte, torre dando suporte, cavalo dando suporte, vai enfraquecer G6. Como é que para isso? Vassili Ivanchuk segue com o rei G7, cavalo G5 chega com velocidade. O Ivanchuk sabe o que tá acontecendo, segue com torre F8, E6 chegou, era inevitável. E aqui, computadores apontam que talvez cavalo D4 pudesse ser uma defesa, apesar de que aqui você sacrifica logo a torre para cima desse cavalo e segue das mais diversas maneiras aqui. Mas talvez fosse a maneira mais resistente aqui para as negras jogar dessa maneira, né? Talvez, apontam computadores. Aqui Ivanchuk faz o lance F6, um lance que faz sentido, atacando o cavalo. No entanto, Carlsen nessa posição volta a atormentar Ivanchuk com o bispo em B1. Esse bispo é genial. Um bispo genial do Magnus Carlsen. Ele criou a fraqueza e voltou para atacar lá. F5 tenta manter a posição fechada. Vassili Ivanchuk. Mas o Carlsen segue agora com mais um lance de mestre aqui. Dama C1.
que tá fazendo esse lance? Esse lance parece aqueles do Bob Fischer, né? Tem um toquinho aqui na posição. Dama C1. Torre D5, seguiu Ivanchuk. Já difícil achar qualquer possibilidade aqui. Prioridade é o peão, tentar pesar para cima do peão. Torre D5 foi jogada e agora o bispo volta a atormentar na casa de A2. Eu nunca vi um bispo tão poderoso que fica indo para A1 e B2 ali, ó. É quase um negocinho, sabe aquele guitarrista que ele só faz assim, faz 3 notas lá e encanta a todos? O cara é bom, né? Ele não precisa de muita nota lá, não precisa fazer aquele solo com 5.000 notas. Torre C5 foi jogado, dama atacada, dama vem para casa de E3. Muito difícil jogar contra essas peças chegando. Ivanchuk segue com cavalo D5, legal. Dama atacada. Dama D2, a gente fica imaginando que ganharia um tempo com cheque. Não, nada disso. Dama D2, jogando com paciência, Magnus Carlsen. Torre vem para casa de F6. B4. B4, para onde vai essa torre? Só sobrou a casa de C3. Bispo por D5 foi jogado, C por D5, dama por D5, a posição vai desmoronando, Ivanchuk tenta o contra-jogo com F4, G por F4 pelo Carlsen. Torre vem na casa de F5, dama atacada, dama vem para E4. E nessa posição, meus amigos, Vassily Ivanchuk abandona aqui a partida. Abandonou porque não quis mais, pessoal. Na verdade, assim, não dá mais. Ivanchuk é um jogador experiente, né? Um jogador mais 50 anos de idade. Já foi campeão mundial de Blitz, quase foi vice-campeão mundial de clássicas. Um jogador que, no mínimo, tem uma grande experiência. Ele sabe que essa partida ele vai perder contra o Magnus Carlsen, né? Então, fez certo aqui de abandonar o Vassily Ivanchuk. Lembrando que o Carlsen não tem 2 minutos. A gente já tá no lance 43. Nesse torneio precisa esperar o tempo cair a 0 para entrar meia hora a mais. Então o Carlsen tem aqui 32 minutos, o Ivanchuk tem 1 hora. O Ivanchuk sabe que não dá mais, né? Dá para jogar mais um monte de lance aqui? Dá para jogar. Volta a torre aqui para C7, tenta segurar a horizontal. A torre vai voltar aqui para casa de A1. O cavalo aqui pode vir para casa de C3. Ivanchuk segue na luta. A dama D4 daria aqui um cheque. O rei sai. Pode até tentar cobrir aqui de dama. A dama vem para D2, evita as trocas. Cavalo B5. Poderia seguir. Vejam quantos lances dá para fazer. E7, por exemplo. Trocam-se aqui as torres. Tudo isso poderia ter sido jogado. Torre E1. E o jogo vai embora. Onde o Magnus Carlsen tem apenas um peão a mais. Por que ele abandonou? Pessoal, aqui já tá dando 5 pontos de vantagem na posição. O Ivanchuk sabe fazer uma leitura posicional, né? Sabe fazer uma leitura posicional. O rei aqui exposto, né? A combinação aqui de peças atacando, a cooperação entre as peças, né? O Ivanchuk sabe que cedo ou tarde a coisa ia dar ruim, né? E aqui a gente teria um exemplo de continuação onde, claro, a gente tem uma posição muito melhor aqui para o Magnus Carlsen. Sim, cavalo e torre contra a dama dá trabalho, mas aqui com um peão a mais e rei exposto, certamente o Magnus Carlsen conseguiria aqui, no mínimo, começar a estragar a posição pouco a pouco. O que eu quero mostrar com isso é que daria para jogar mais uns 30, 40 lances aí, mas que inevitavelmente o Magnus Carlsen ia ganhar a partida e por isso o Vassily Ivanchuk se poupou para a próxima partida, que será amanhã. A partida da segunda partida do match aí da 5ª rodada. Por enquanto o Magnus Carlsen na frente, precisando apenas do empate aí para avançar no torneio. Muito bem, galera, a gente segue cobrindo. Hoje às 18 horas, vídeos mais os demais partidas aqui da 5ª rodada, tá bom? E também ali os resultados todos aí dessa rodada. Muito bem, galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado aqui da partida e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!